Olá, como estão? Essa palavra olá, como estão, já está marcada, né? Eu vou criar outra para a gente mudar um pouco. Mas olá, como estão? Vamos lá? Turma 301, aula de História, tá? No livro Minha Memória, segundo bimestre, tá? Na aula passada, nós falamos sobre o quê? Patrimônios naturais e patrimônios culturais, né? Patrimônios naturais, patrimônios culturais, patrimônios humanizados. Hoje nós vamos falar o que esse patrimônio fica sendo dentro da nossa vida, né? Como ele é classificado, que são os marcos de diferentes cidades brasileiras, né? Nós falamos que cada cidade tem o seu patrimônio histórico, o seu patrimônio cultural, né? Então, o que devemos fazer para que esse patrimônio se conserve, né? Ou se, quando o governo vê que não está tendo uma boa conservação, ele faz um tombamento, né? Que se vai chamar de marco. Conceituar o que são marcos históricos. Vamos ver o que é marco histórico? Identificar a importância do marco histórico na nossa história. Conhecer alguns dos principais marcos históricos brasileiros. Você, olhando assim, pensando no Rio de Janeiro, não assim de saída, né? Mas de ver assistir na televisão, os pais de vocês falarem, né? Qual seria assim um marco na nossa cidade do Rio de Janeiro que vocês conhecem? Ou que a gente fala na escola? Vamos falar o que marco histórico são monumentos, são praças, são construções e ruas, são praias, né? Me diz uma praia que você conhece no Rio de Janeiro, né? Muito falada até mesmo, né? Já ouviu falar. Praia de Copacabana, né? O outro marco também é o Cristo Redentor, isso no Rio de Janeiro. Vamos ver o que é marco, né? Todo o nosso redor tem história, né? Isso não é diferente na nossa cidade. Algumas cidades são mais antigas, outras mais novas, porém todas elas possuem marco histórico. Quem relembra um momento marcante no passado, né? Os marcos nos lembram de um momento do passado, né? Nesse sentido, reconhecer a importância dos marcos históricos na nossa cidade e preservar a história, a cultura e o espaço. Já pensou? Quando teve as Olimpíadas no Brasil, quem chegou aqui que viu o Maracanã, viu nossas praias, né? Viram o povo, né? O vestuário, viu o Cristo Redentor. Isso são um marco histórico. Quando ele sai daqui, leva um cartão postal e diz assim, olha, eu estive no Rio de Janeiro, olha o que eu vi no Rio de Janeiro. Nossa, que monumento lindo é o Cristo Redentor, né? No Rio de Janeiro. E no Salvador, o farol da Barra em Salvador. Isso são marcos históricos, né? Marcos, o que faz você lembrar do local onde você foi. Não é verdade? Quando você pensa na cidade do Rio de Janeiro, qual é a primeira imagem que vem à sua cabeça? Praia. Talvez seja uma imagem parecida com essa aqui, ou com praias, né? Caso tenha sido essa imagem, porque talvez alguns dos marcos da cidade do Rio de Janeiro são Cristo Redentor, Morro do Pão de Açúcar, Baía de Guanabara, né? Todos os locais são imagem muito conhecida da cidade do Rio de Janeiro, não apenas pela beleza, mas também por ter marcado a história da cidade. O Morro do Pão de Açúcar já foi chamado na época lá do descobrimento do Brasil, Morro Cara de Cão. Lá na frente nós vamos estudar sobre isso, lá no 4º ano. Agora iremos entender melhor quais são os marcos históricos. Os marcos históricos de uma cidade ou de um país são monumentos, praças, ruas,
construções, morros, né? Praias. Na imagem anterior, que utilizamos como exemplo, destacamos 3 marcos históricos. Todos eles são antigos espaços da cidade do Rio de Janeiro e tiveram importância para a formação da cidade. Para se tornar mais fácil entender, vamos ver outros exemplos de marcos históricos em outras cidades. Até aqui tem o Farol da Barra. Ela fica na Bahia. Ele foi construído em 1698, mas a torre atual foi reformada e reinaugurada em 1839. A cidade de Salvador, na Bahia, foi uma das primeiras cidades do nosso país, além de ter sido a nossa primeira capital. Assim, nela podemos encontrar muitos marcos históricos. Aqui na página 22 nós temos, o marcos histórico em Recife, né? É o Marco Zero. É o local onde a linha imaginária do Equador entra na terra brasileira. A linha do Equador passa bem em Pernambuco. Embaixo nós temos o Forte do Castelo em Belém do Pará, uma fortaleza de grande importância para proteger o Brasil dos invasores durante o período colonial. Esses são apenas alguns exemplos de marcos históricos pelo nosso país. Existe muito mais além deles, todas as cidades, sejam capitais ou no interior. Assim como o patrimônio, né? Ao serem considerados marcos históricos, esses locais recebem maior atenção do governo e são preservados por serem espaços importantes na cidade. Lá ninguém pode fazer nenhuma construção nesses locais, né? Outro fator muito importante do marco histórico é que, em geral, eles se tornam locais muito atrativos por representar a formação da sociedade e da cultura local. Também são reconhecidos como um espaço turístico da cidade. Todos esses que vimos agora são muito visitados por turistas quando vão passear nessas cidades, né? Os marcos históricos também podem ser chamados de monumentos históricos, que são objetos de identificação e construção que marcaram a história de um determinado grupo no passado, né? Viu? Que são marcos históricos, né? Aí você vê o título do livro, você, ai meu Deus, isso que é marco histórico, tia? Aí pergunta assim, cite 2 marcos históricos do Brasil. A gente já tem aqui, Por que devemos preservar os marcos históricos? Porque conta a história da nossa cidade, do nosso país, né? Aí, número 4, na página 23. Na página 24, ele diz no exercício 5, explica a importância dos marcos históricos. Tá tudo isso no contexto, tá? E no 6, pesquise o marco histórico de sua cidade, escreva o nome dele e qual parte da cidade se localiza e qual a relação dele com a história da sua cidade. Por gentileza, quando você for fazer essa pesquisa aqui, colhe uma gravura no seu caderno de desenho, caderno de pesquisa, tá? Passa essa pesquisa aqui, para o caderno de pesquisa. Colhe a gravura e escreva o nome do marco histórico. Pode ser o Cristo Redentor, Pão de Açúcar, pode ser o Farol da Barra, pode ser mais o quê? Pode ser o Maracanã, né? Em Campo Grande tem o marco histórico, sabe? Fica lá em frente à rodoviária. Aquele monumento de metal que tem formato assim de linhas. Porque Campo Grande, antes de ser habitado, ela era um laranjal. Então, a característica monumental de Campo Grande é uma laranja descascada. Lá em frente à rodoviária tem. Quando nós voltarmos a sair de casa, pede papai e mamãe para levar vocês lá em frente à rodoviária, que tem esse monumento da laranja, que representa Campo Grande. Legal, viu? Campo Grande também tem um monumento. Interessante, né? Então, aqui a gente termina a nossa aula. E eu deixo para você, viver é a coisa mais rara do mundo. Ou como é? A maioria das pessoas apenas existem.
Viva a sua vida fazendo as coisas que você mais gosta e levando o bem para todo ao seu redor. Eu faço o que eu mais gosto. É transmitir conhecimento, é estar com vocês dando aula, é estar próximo aos meus alunos, né? É isso que eu gosto de fazer. Então, na próxima aula nós vamos os lugares que têm história, registros de memórias das cidades. Tá gostando da história? E essa agora de saber que em Campo Grande tem um monumento, né? Legal isso. Na próxima aula nós vamos identificar todos os espaços que possuem história do nosso país, certo? Até a próxima aula. Já fique lendo aí para poder termos algum argumento para a próxima aula. Deus abençoe vocês.